Olá, boa noite. Será que estamos ao vivo? Deixa eu ver. Eu sempre sofro nesse momento. Ah, sim. Peraí. Vamos lá.
Mônica, que muitas empresas, enquanto o Frank volta aqui, por isso que muitas empresas evitam de colocar qualquer... o Frank acabou saindo, acho que ele vai entrar novamente. Essas empresas evitam, porque muitas vezes elas dizem, né, não conseguir garantir a cadeia. Então, para evitar ser processado por falsidade ideológica, isso não só em relação ao cruelty free, mas em relação a qualquer outro detalhe, eles não colocam justamente para tentar se blindar. Vamos ver se o Frank entra novamente. Vamos lá. Pronto, temos o Frank novamente. Estava dizendo, o consumidor faz diferença. Ele deve exercer sua cidadania, fazer o seu dinheiro valer. Eu estava elogiando você por ser esse tipo de consumidora, e uma consumidora como você, como eu, como tantos que nos escutam, precisa mobilizar e incentivar os outros a fazerem a mesma coisa. Eu, enquanto empresário, se eu vejo um cliente reclamando 10, 100 ou 1000, eu vou ter comportamentos diferenciados, né? Já diz o ditado, o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Então, se eu tiro o dinheiro daquele produto, daquela receita, o empresariado vai começar, opa, peraí, eu tenho que começar a provar que eu realmente estou envolvido com esse tipo de prática. Qual que é o problema do Brasil? Hoje no Brasil, o uso de animais em testes cosméticos, ele é, entre aspas, proibido em apenas alguns estados da federação, mas não no país como um todo. Existe um projeto de lei que foi apresentado em 2013 na Câmara dos Deputados, PL 6602 de 2013, de autoria do deputado Ricardo Zarco, do Estado de São Paulo, e ele foi aprovado com algumas modificações na Câmara dos Deputados, foi para o Senado, no Senado passou por algumas comissões, recebendo algumas sugestões de modificação no seu texto, e ele está parado desde 2014, e a gente está em 2021. Ele está parado na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, qual que é o papel do cidadão, da pessoa que se interessa por isso? Pressionar os seus parlamentares, pressionar o Senado para que, afinal de contas, vamos discutir esse assunto e definir efetivamente o fim do uso de animais no país como um todo. Mas veja que complicado. Não adianta você ter uma lei e não ter forma de fiscalizar essa lei. Era hoje, a pergunta, por exemplo, da Eli da Piedade, que é médica veterinária, e ela quer saber quem que fiscaliza os locais que utilizam os animais em testes, e aí também, no caso, quem fiscaliza esse tipo de informação ao consumidor. Porque a gente estava falando justamente na hora que você saiu, que é isso. E se a pessoa coloca e é mentira? Então, são vários problemas. Quem fiscaliza? Eu não sei te dizer isso porque até agora não foi estabelecido alguém que deva fiscalizar. Vou dar o exemplo do estado do Rio de Janeiro, por exemplo. No estado do Rio de Janeiro é proibido o uso de animais em testes cosméticos. Só que se você entra numa farmácia ou numa loja de produtos cosméticos, você vai encontrar lá produtos cosméticos que são testados em animais. E aí? Né? Quem é o responsável? É a Polícia Ambiental? É a Polícia Civil? É algum agente do Ministério da Saúde? Então, não está claro ainda quem deveria realizar esse tipo de fiscalização, punição, recolhimento e readequação das empresas a uma lei vigente. Então, como tudo no Brasil, talvez nós venhamos a ter uma lei, mas o papel da sociedade é justamente ir adiante e dizer, tudo bem, temos uma lei aprovada, agora queremos que ela seja efetivamente cumprida. É a mesma coisa, né? Quem fiscaliza as pessoas que cometem infrações no trânsito? Existe uma categoria de profissionais que fazem isso, mas eles têm que estar lá presentes, você tem que ter câmeras, você tem que ter profissionais na rua. É Brasil, esse é um problema do mundo. Olha, a gente tem aqui algumas informações, que isso foi um levantamento que eu fiz, que em 1950 o consumidor escolhia os seus produtos de forma racional. Em 1970 foi de forma emocional. Em 1990 ganhou também o aspecto espiritual. E o marketing social foi depois dos anos 2000. E hoje o consumidor, segundo os especialistas, falam em consumidor vigilante. Agora, isso é futuro ou isso é presente, hein, Frank? Olha, eu acho que essa é uma expectativa de que algo se consolide. O consumidor vigilante, ele ainda é em pequena quantidade, né? Porque ser vigilante dá trabalho. Uma coisa é você ir numa prateleira de uma loja, tem 20 opções e você fala, eu vou levar pelo preço, eu vou levar pelo engajamento social, vou levar pela apresentação, as cores, eu vou levar pelo marketing. Então, o consumidor ele é estimulado em tantas frentes que para ele chegar e falar, vou levar este produto e não o outro,
demanda energia, demanda tempo. E a gente vive num mundo intenso, frenético, corrido. Tem gente que leva pelo preço. Tem gente Mas que a leva... ética vai ser um valor que vai estar... Olha, eu Você gostaria de entende por dizer, ética Sabrina, também, né? olha, a ética, eu gosto de dizer sempre, é uma reflexão filosófica sobre o fundamento da ação. Ou seja, é o momento em que o indivíduo ele para pensar nas consequências daquilo que ele escolhe fazer. A ética não é uma coisa que existe só na nossa cabeça, na nossa imaginação. A ética é aquilo que é elaborado para, será que se eu fizer isto, haverão consequências que prejudiquem terceiros? A ética está sempre relacionada ao outro, né? Será que se eu fizer alguma coisa agora com a Sabrina, sair dessa conversa, isso vai afetar a expectativa dela e as pessoas que estão nos assistindo? Então, eu gostaria de acreditar que as pessoas vão começar a ter um esclarecimento maior da relevância da ética para suas vidas e a vida daqueles que os cercam, conhecidos ou não, e colocar a ética como um elemento principal no seu modo de agir. Mas essa é a minha esperança. E cabe a nós explicar para as pessoas o que é ética e estimulá-las a entendê-la e colocá-la em prática. Agora, tem uma provocação aqui, ó. Frank, Adoro as provocações. Temos problemas mais importantes para resolver do que isso. Por Eu exemplo. vou falar o nome. Tudo bem. Temos muitos problemas. E os problemas, eles têm diferentes relevâncias a partir de onde está a pessoa dentro daquele universo problemático. Uma pessoa com fome, por exemplo, ela quer que a sua fome seja sanada. Uma pessoa que vive numa comunidade sujeita à violência, ela quer que essa situação seja resolvida. Um animal no laboratório que é torturado e não tem ninguém que lute por ele, se a gente pudesse imaginar, né, o que ele estaria pensando, para ele aquela é a prioridade máxima na sua vida. Eu não acho que a gente deva deixar de lutar por algumas violências, prioridades, por outras. Eu acho que todas elas são merecedoras de atenção. A pergunta é, você que está nos ouvindo, qual prioridade você vai priorizar, né? E por quê? Você terá seus motivos, outros terão seus motivos. Isso é uma discussão interminável. Agora, tem muita questão do consumidor mesmo. Ele fala, tá, tudo bem, vamos levar isso em consideração, mas não é muito mais caro? Diz aqui a Roseli Carol. O Custo que é caro? financeiro para o consumidor não é muito maior? Não. Existem vários estudos, isso está bastante consolidado, de que o uso de métodos científicos que abdiquem da experimentação usando animais, eles acabam sendo tão críveis ou melhores e mais baratas no médio e no longo prazo para as empresas que os implementam do que usar um coelho, um camundongo. Pare e pensa, para você manter um coelho vivo e manter ele saudável, para você fazer um experimento nele, você precisa de ração, precisa de jaula, precisa garantir a limpeza, precisa de espaço, você precisa de acondicionamento de temperatura, você precisa comprar novos É uma grande animais. indústria também, né? Claro, e é por isso que essa indústria é mantida viva, porque tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Não é só porque, nossa, é mais confiável, os animais garantem que nós vamos usar produtos seguros. Não, é porque isso movimenta toda uma malha de interesses e de receita. É a mesma coisa com a indústria dos combustíveis fósseis. Por que a gente não mudou já para a energia limpa? Porque tem muita gente que ganha com petróleo, o tratamento refino do petróleo, a extração do petróleo, no mercado financeiro, a especulação com os ativos do petróleo e por aí vai. Tá, pergunta aqui a Rose como é que são testados os novos cosméticos. E aí eu também já te pergunto uma outra coisa. Aqui a pergunta da Isabela, ela falou o seguinte, ó, por que o shampoo vegano não faz espuma e resseca meu cabelo? Minhas experiências são horríveis. E olha que eu já usei 2 marcas famosas. Ela falou aqui as marcas. Eu não ligo para ser vegano, eu ligo para o meu cabelo ficar hidratado. Então, se querem que a gente use vegano e sem testes em animais, a alternativa deveria ser hidratante também. O comentário dessa moça, muito divertido, ela responde aquela sobre as prioridades. Existem coisas mais importantes a serem resolvidas. A prioridade dela é ter um cabelo hidratado. Mas dá para ter os dois?
Certamente dá. Ela testou 2 marcas, ela teve uma infelicidade que aquilo não se adequou à biologia dela. É uma prova muito clara de que no meu cabelo aquele produto é uma porcaria, porque as pessoas são diferentes, as biologias são diferentes entre pessoas, imagina entre animais de outras espécies. Eu quero responder a primeira pergunta, mas eu vou pedir para você repetir, porque eu já me perdi. Tá, desculpa, é que eu falo também demais. Ela Não, perguntou eu falo mais. como são testados os novos Ah, cosméticos e a própria Rose fala aqui, vegano nem pensar. tá bom. Ela às Como vezes são está usando e nem testados? sabe. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Como são testados os novos cosméticos? A indústria de cosméticos, ela se ampara num repertório de mais de 25 mil ingredientes que são usados para tudo que você imagina. Batom, esmalte, bronzeador, shampoo, e são coisas que já se sabe que são seguras ao uso humano, porque elas foram extensivamente testadas em humanos ao longo de todas essas décadas. Voltando àquela ideia do bolo. Um bolo de cenoura é feito muitas vezes dos mesmos ingredientes que o bolo da cenoura da Sabrina, só que a Sabrina usa mais sal do que o meu. E é igualmente um bolo de cenoura. Então, os ingredientes, os batons hoje, os shampoos, eles são feitos com variações de uso, de quantidades dos mesmos ingredientes que já se sabe que são seguros. Então, não haveria necessidade de ficar testando um novo ingrediente que inventaram lá na Conchinchina, num camundongo, para que o seu batom ele tenha um vermelhinho um pouquinho diferente. Já existe muita coisa já testada, que oferece um repertório muito variado de ofertas cosméticas, então, efetivamente, a gente já poderia aposentar isso há muito tempo. A União Europeia, desde 2013, ela não implementa o uso de animais em testes cosméticos, nos ingredientes, no produto acabado. Por que lá eles conseguem e a gente aqui não? Será que o batom de lá é pior do que o batom daqui? Será que a gente precisa matar alguém ou colocar, submeter alguém a sofrimento porque a gente quer um batom numa tonalidade de vermelho que não se encontra contemplada nos 1000 tipos de vermelhos de batom? Então, é esse tipo de reflexão ética que o consumidor precisa fazer. Então, hoje, os testes cosméticos são feitos com base num repertório muito bem testado de ingredientes já tradicionais que são seguramente não lesivos ao organismo humano. Agora, uma dúvida. Muitas vezes, tudo bem, estamos na pandemia, não tem viagem. Eu preciso te fazer uma pergunta, mas nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer essa. É o seguinte, quando a gente vai para fora do Brasil e às vezes você vê uma marca que, por exemplo, vende na China. Essa marca, que, por exemplo, está na União Europeia, que tem uma medida rígida contra esses testes, e aí na China, que só agora abriu para isso, para possibilitar esses produtos não testados em animais, ele testa ou não testa? Olha, a China exige que substâncias, produtos que sejam comercializados lá sejam testados em animais. É uma exigência chinesa. Eles estão atenuando essa exigência. Para alguns tipos de cosméticos, que a gente chama de não funcionais, eles estão começando a dizer, tudo bem, não precisa testar. Agora, uma marca que ela venda na União Europeia e venda na China, ela com certeza ela vai, aqueles produtos que estão sendo vendidos na China, ela vai, de alguma maneira, participar na experimentação animal. Seja ela mesma fazendo isso dentro das suas instalações, seja ela contratando um laboratório para fazer esses testes para provar ao governo chinês de que aquilo é seguro segundo os conceitos, os índices standards chineses. Então, vendeu para a China, está testando. Está testando. Mesmo agora? Então, agora com essa abertura para alguns cosméticos... Quais são esses produtos que você falou, funcionais? Então, por exemplo, um cosmético, um produto de higiene pessoal funcional, um bronzeador. O bronzeador ele tem a função de proteger também a sua pele, além de te dar cor. Agora, um batom, ele é meramente cosmético, ele altera simplesmente a sua fisionomia, né? Ele mexe com a questão do seu visual, ele não tem uma função propriamente dita. Então, são mais caros? Esses que não são testados? Não sabe. Batom não, não, viu, não, Rose? não saberia. Vou te falar. Eu posso falar. Porque eu sou consumidora, tá? Nesse caso eu posso falar. Tem vários e várias marcas. Você sabe o que é interessante? Que eu tenho recebido como consumidora, eu recebo muitos e-mails de marcas famosas, e que agora elas estão colocando isso como um ponto de venda, assim, como um valor que agrega. Isso não acontecia. Isso acontecia fora do Brasil já há bastante tempo, Estados Unidos, inclusive, que não tem esse rigor da União Europeia, mas Israel tem muito,
né? Tem marcas que isso é prioridade, né? Na comunicação junto ao cliente, mas no Brasil está começando agora, né? Não estou ganhando nada para isso, eu vou dar só um exemplo que eu recebi essa semana do Quem Disse Berenice, que é do Grupo Boticário, que em 2014, quando eu fiz um trabalho sobre isso, né, um trabalho na minha pós-graduação, eles não queriam vincular essa informação na empresa, para ver como é o papel do consumidor que cobra a informação, que agora eles mandam e-mail falando, olha, não testamos. Então, talvez isso seja realmente algo que não tenha como fugir. Mas a gente está aqui quase acabando. Quase acabando, eu vou te dar rapidinho. Eu participei do processo de certificação do Boticário, no que eles dizem de não testem animais. Então, a gente viu todos os documentos, foi uma coisa demorada, detalhada, e aí eles receberam um selo que diz, olha, não testem animais. Na página www.crueltyfreeinternational.org existe um documento com mais de 1.000 empresas veganas, 1.000 empresas que não testam animais, cruelty-free, muitas delas veganas. Então, hoje em dia, dá para comprar muita coisa lá de fora do país e testar. Se isso é importante para o consumidor, ele pode confiar no cruelty-free pela sua experiência? Eu sou suspeito para dizer, porque eu trabalhei com eles, não trabalho mais, 7 anos, mas até onde eu posso ver, é um sistema bastante idôneo, com grande credibilidade internacional. Tá. O selo chama Leaping Bunny, coelhinho saltitante. Coelhinho. Mas tem que ver qual coelhinho, né? O Leaping então, Bunny ele é um específico, Leaping né? Bunny. Leaping Bunny. Depois a gente deixa aqui nas redes aqui para o pessoal ver. Eu queria comentar uma coisa, só porque o nosso tempo qual o site, Carla? É o crueltyfree.international.com, é isso? crueltyfreeinternational.org. .org. Isso. Tá. É o seguinte, em Portugal, o PAN, Pessoas, Animais, Natureza, elegeu 4 deputados federais nas últimas eleições. O Partido Animalista da Espanha teve 330 mil votos no parlamento e mais de 1 milhão no Senado. Você é o porta-voz também do Animais, que é o primeiro partido brasileiro que tem esse viés que leva também em consideração os animais, o direito dos animais. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu imagino que se tem uma bancada ruralista tão forte, é para fazer oposição a isso? Qual que é o objetivo? Olha, ele não é um partido, é um projeto de partido. Um projeto de partido. Exatamente. Só tem esses números aqui para mostrar como é que é lá fora, né? Claro. Não. A gente, muito inspirado pelo sucesso dos nossos colegas, eu conheço muitos parlamentares desses partidos que você citou e de muitos outros. A bandeira de luta pelos direitos animais não é uma bobagem, né? Quando você se preocupa com o outro, quando você coloca uma barreira que esse outro só pode ser da minha cor, ou do meu bairro, ou do meu time, fica meio capenga essa defesa, né? Então, quando a gente fala, vamos defender o outro do sofrimento, poupá-lo de indignidades, a gente está falando de todo ser vivo senciente. E essa é uma realidade que está se consolidando lá fora. No Brasil, um partido desse tipo, ou a defesa dessa pauta por vários partidos já existentes, é uma necessidade. Eu sou procurado constantemente por vários partidos políticos já consolidados no país, dizendo a gente quer começar a falar mais desse assunto, a gente quer entender, porque é muito hipócrita. E aí sim, é hipócrita você defender A e não defender B, quando na verdade tanto A como B tem uma visão de mundo, tem complexidade cognitiva, sentem alegria, tristeza, fome, dor e por aí vai. Então, eu gostaria muito que essa pauta estivesse sólida no futuro pleito eleitoral, mas certamente esse é um processo que irá se instalar nos futuros anos. Política e direitos animais são 2 elementos que são indissociáveis. Aquele político ou partido ou parlamentar que não considera esse tipo de reflexão, eu diria que ele está muito atrasado. Ô Frank, só para a gente encerrar, tem aqui mais uns minutinhos, eu queria te perguntar o seguinte, em 2013 ficou muito famoso, e esse assunto veio à tona por causa do Instituto Royal, né, que teve uma invasão e os animais eram cachorros, né, o Beagle, e isso, acho que tem um pouco disso, né? Se é um rato, o pessoal não tem muito problema, mas se é um cachorro, se é um Beagle, talvez mexa, né? Exatamente. Tem casa e tal. Eu queria saber de você, o que você acha sobre essa ação? Porque hoje em dia muita gente tem reclamado, criadores e tudo mais, de invasões, né? O que eles dizem, é uma invasão, não segue protocolo que a justiça manda.
Por outro lado, você tem muita gente falando, está acontecendo um crime na visão da pessoa, a gente vai invadir. Como é que você avalia esse momento tão delicado, não só politicamente em geral, polarizado, mas especificamente nesse aspecto de animal, de proteção, de como fazer? E aí eu lembro o caso do Instituto Royal, porque foi muito falado de que foi invadido, foi destruído, levaram as propriedades. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sou uma pessoa que defende publicamente a ação direta, ou seja, a ação de ativistas para qualquer pauta que na constatação de uma violência, de uma indignidade, intervenham no sentido de proteger o vulnerável, humano ou não humano. Se eu sei que uma criança está sendo agredida dentro de uma casa, obviamente eu posso ligar para a polícia e esse deveria ser o caminho correto. Mas se entre o tempo da polícia chegar e fazer a averiguação liminar a criança, como aquele trágico caso recente que ganhou as manchetes do menino Henry, ele acaba vindo a óbito, eu fico me perguntando qual é a efetividade de seguir todo esse protocolo. Eu acho que os protocolos eles estão muito engessados, não permitem efetivamente que a gente acabe ajudando as pessoas ou os organismos em estado de necessidade, em estado de sofrer uma violência. Os criadores, quando eles se utilizam desse argumento, não, tem que seguir os ritos legais, eles estão corretos, sim, mas os ritos legais, eles mais os favorecem do que favorecem a vítima. Então é muito conveniente falar, não, siga a lei, obedeça aos protocolos e tal, quando na verdade os protocolos inexistem para ajudar efetivamente a vítima. Então é um discurso muito hipócrita, é um discurso que tem um verniz de civilidade, mas na verdade eles querem continuar explorando, escondidinhos, sem contar para o público o que eles fazem com esses animais. Explorando as fêmeas, explorando os machos, extraindo pelo, degolando esses animais, matando animais jovens. Enfim, é uma barbaridade que, graças a um perfil como o seu, começa a se tornar mais público, mais transparente para o público. O público não sabe o que é feito com os animais, com o dinheiro do próprio público. Então, Por outro lado, também não existe, não abre um precedente, uma brecha, para que se coloque denúncias. Eventualmente, você diz que uma pessoa comete tal coisa, isso já foi uma vez falado, julgado, e a pessoa não foi julgado, e parece que a pessoa é aquilo. Quer dizer, você fala que a pessoa faz isso e parece, então, que isso é a verdade completa? Olha, a gente também não pode ser leviano de acusar alguém ou alguma coisa de algo sem oferecer evidências. A gente precisa se apoiar nas evidências fáticas, porque senão vira selva. Eu posso falar que a Sabrina está envolvida em uma série de atividades e até provar que focinho de porco não é tomada, para usar um trocadilho infame, a sua reputação já foi para o beleléu. A gente lembra aqui do caso da escola base, de várias isso no pessoas que jornalismo foram... é muito forte. Exatamente. Então, os fatos devem subsidiar uma acusação. E as partes, então, que se responsabilizem por comprovar que elas são devidamente inocentes ou não. O que não dá é para as pessoas dizerem, eu não faço nada de ruim, e aí você fala, mostre que você não faz nada de ruim. Aí a pessoa se esconde, sai pela tangente, não, veja bem e tal. Isso não dá. Eu desafio as pessoas que exploram animais, porque a palavra é essa, que elas ganham dinheiro às custas dos animais, à revelia, porque os animais não concordam em participar daquilo, que eles mostrem os bastidores do que elas fazem e que deixem que os fatos venham à tona. Eu acho que por que os frigoríficos não mostram o seu interior, o seu modus operandi? Por que as pessoas que fazem fertilização em animais não mostram exatamente o que acontece com os animais? Por que as granjas, os lugares que criam cabras, por que os laboratórios não mostram como são os experimentos feitos com os animais? Porque isso vai chocar a sociedade. Diga. É que eu tenho 1 minuto, isso aqui vai cair. Tá, pronto. Então eu quero muito agradecer. Aí ele fecha sozinho. Eu quero te agradecer muito. A gente tem muito assunto para falar. Poderíamos fazer debates bons aqui, inclusive com criadores que têm um pensamento diferente do seu. Então já deixo aqui o convite. Quero muito te agradecer a todo mundo que acompanhou, mandou pergunta, mandou antes. A gente vai deixar a live salva. Sigam a gente, tanto o Frank quanto aqui o Yair Bicho, aqui no nosso canal. Eu queria deixar um beijo. E o Frank Alarcon, que é biólogo e é especialista, PhD em bioética. Um grande beijo, muito boa noite para você e a todos. Obrigado, Sabrina, o convite aceito. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.